Fala pessoal, aqui é o Felipe Andrade do canal Justiça Sem Toga. E hoje a gente vai falar de uma cena absolutamente inusitada que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Vocês viram ministros do STF chorando em público? Pois é, Dias Toffoli e Edson Fachin protagonizaram momentos de intensa emoção durante sessões plenárias, algo que nunca vimos antes na nossa mais alta corte. Mas aqui no Justiça Sem Toga a gente não aceita a narrativa pronta, né? A gente vai além do óbvio. Então eu te pergunto, por que justamente agora esses ministros resolveram chorar em público? Justo quando a pressão internacional da Lei Magnitsky está no seu auge, quando as sanções estão virando realidade? Coincidência? Eu não acredito em coincidência quando se trata de política, e você vai entender o porquê ao longo deste vídeo. Agora vamos falar da hipocrisia monumental do choro do Dias Toffoli. Esse cara com a voz embargada se dizendo um sacerdote da Constituição. Mas espera aí, Felipe, quem é esse sacerdote? É o mesmo Dias Toffoli que com canetadas monocráticas destruiu a Operação Lava Jato, a maior operação anticorrupção que o Brasil já teve. Foi ele quem anulou provas da Odebrecht. Foi ele quem soltou corruptos confessos como Vacar Neto, Paulo Bernardo, Antônio Palocci. Anos de trabalho de juízes, procuradores, policiais federais, tudo jogado no lixo. E agora esse mesmo homem quer nossa simpatia, quer que a gente sinta a pena dele porque ele está chorando. Aqui no Justiça Sem Toga, a gente não engole narrativa fácil. A gente analisa os fatos. E os fatos mostram uma hipocrisia sem tamanho. Pessoal, vamos fazer uma análise cronológica aqui. Antes da Lei Magnitsky virar ameaça real, antes das sanções começarem a aparecer, antes da possibilidade concreta de perderem vistos, contas no exterior, apartamentos em Miami, o que a gente via desses ministros? Choro, humildade, emoção? Não. A gente via arrogância total, o famoso perde mané do Barroso, as gargalhadas do Moraes. Eles se sentiam donos do Brasil, intocáveis. Mas bastou a primeira sanção de verdade, bastou o primeiro visto cancelado, bastou a primeira notícia de patrimônio sendo investigado lá fora para a máscara começar a cair. E o que sobrou? Esse sentimentalismo repentino, esse chororô que para mim e para qualquer pessoa que analisa política com honestidade, soa como desespero disfarçado de emoção nobre. E sabe o que mais me revolta nessa situação toda? A gente tem presos políticos há anos sem ter cometido crime nenhum. A gente tem famílias destruídas por perseguição judicial. Empresários que perderam tudo por terem opiniões diferentes. Jornalistas censurados por fazerem seu trabalho. Essas são as verdadeiras vítimas. E agora esses ministros que ganham salários astronômicos, que vivem em palácios, que têm todas as mordomias imagináveis, querem que a gente sinta pena deles? Querem nossa compaixão? Aqui no Justiça Sem Toga a resposta é clara, não. Não há compaixão para quem exerceu o poder de forma abusiva. A fala do Toffoli mostra um descolamento completo da realidade. Ele realmente parece acreditar que o povo brasileiro é bobo o suficiente para cair nesse teatro. Que a gente vai ver essa cena montada e vai pensar, coitadinhos, como eles sofrem para defender a democracia. Mas não é isso que acontece, pessoal. O que a população pensa quando vê isso? Hipocrisia. O que a gente sente? Vergonha alheia. O Gilmar Mendes chorou falando da atuação heróica do Moraes. Heróica. Heróico é o povo brasileiro que aguenta calado a censura. Heróicos são os presos políticos. Chamar de heróico o que esses ministros fazem é ofender todas as vítimas desse sistema. Todo esse chororô nos mostra uma coisa muito clara. E aqui no Justiça Sem Toga a gente sempre vai direto ao ponto. Medo. É o medo de perder o que eles mais valorizam, que é o poder e os privilégios. É o medo de que aquele passaporte diplomático que abria todas as portas agora não abra mais nem a porta da sala VIP do aeroporto de Miami. É o choro de quem descobriu que as ações têm consequências. Eles acharam que podiam transformar o Brasil numa ditadura judicial tranquilamente. Acharam que podiam calar todo mundo, governar pelo medo e que nada ia acontecer. Esqueceram que no mundo de hoje a informação voa, que existe pressão internacional e que os Estados Unidos têm memória longa. Para quem está acompanhando essa situação e quer entender melhor, as hashtags relacionadas são STF, Supremo Tribunal Federal, Lei Magnitsky, Dias Toffoli, Edson Fachin, sanções internacionais.
Direitos Humanos, Democracia Brasileira, Judiciário Brasileiro, Operação Lava Jato, Inquérito Fake News, Censura Judicial, Liberdade de Expressão, Presos Políticos, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Justiça Sem Toga, Felipe Andrade, Política Brasileira, Análise Política. Deixa eu explicar o que essas sanções significam na vida real, porque muita gente não entende a gravidade. Uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky perde completamente sua mobilidade internacional. Não pode viajar para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, União Europeia e dezenas de outros países. As contas bancárias no exterior são congeladas na hora. Aquele apartamento em Miami, bloqueado. Investimentos, congelados. E tem mais. Qualquer instituição financeira que opera com dólares americanos fica proibida de fazer negócios com a pessoa sancionada. Isso significa que, mesmo em países que não adotaram a lei, a pessoa enfrenta dificuldades enormes para fazer transações internacionais. É um isolamento quase total. Para quem está acostumado com a vida de luxo no exterior, isso é um pesadelo. O contraste entre o comportamento de antes e o de agora não poderia ser mais óbvio. Antes das sanções virarem ameaça de verdade, a gente via ministros arrogantes, confiantes, zombando de críticas. Faziam piadas com quem os criticava. Agiam como se fossem absolutamente intocáveis. Agora, lágrimas, apelos emocionais, tentativas de humanização. A mudança é drástica e, obviamente, não é coincidência. Quando você se sente seguro, não precisa chorar em público. Quando você sente que o chão está sumindo debaixo dos seus pés, aí sim vem o desespero. Um ponto central nesse debate é a separação de poderes. Críticos argumentam que o STF ultrapassou os limites constitucionais do Judiciário, invadindo competências do Legislativo e do Executivo. Decisões que criam normas em vez de interpretá-las, poderes investigativos e de julgamento concentrados nas mesmas mãos, tudo isso levanta questões sérias sobre o equilíbrio entre os três poderes. Ocupar uma cadeira no STF carrega responsabilidade imensa, isso é verdade. Cada decisão pode afetar milhões de vidas, pode mudar o rumo do país. Essa pressão constante certamente cobra seu preço emocional. O cargo é desgastante, a exposição pública é intensa, as críticas são constantes. Mas aqui está a questão que eu sempre levanto no Justiça Sem Toga. Quem escolheu ocupar esse cargo? Ninguém foi forçado. É uma posição de imenso poder, privilégios extraordinários, salários altíssimos, mordomias incomparáveis. Com grande poder vem grande responsabilidade e também grande escrutínio. Se não conseguem lidar com as críticas, talvez não deveriam estar nessa posição. Olhando para frente, vários cenários são possíveis. Pode haver reforma do judiciário com novos mecanismos de controle. Pode haver manutenção do status quo com ajustes mínimos. Pode haver escalada de tensões entre os poderes. Pode haver expansão das sanções internacionais. Ou pode haver mudança cultural dentro do próprio STF. Cada cenário depende de múltiplos fatores: pressão popular, vontade política, intervenção internacional, evolução da situação econômica e social. O que parece claro é que o modelo atual não é sustentável. Algo precisa mudar. A sociedade civil brasileira tem capacidade real de influenciar o rumo dos eventos. Através da pressão nas redes sociais, de manifestações públicas, do apoio a propostas de reforma judicial, de denúncias a organismos internacionais, da eleição de representantes comprometidos com mudanças e da educação cívica contínua. Cada cidadão tem papel a desempenhar: compartilhar informações, participar de debates, cobrar transparência, apoiar reformas democráticas, defender direitos fundamentais. A participação cidadã ativa e informada é o único caminho para garantir que as instituições sirvam ao povo. O choro dos ministros do STF marca um momento único na política brasileira. Representa a primeira vez em décadas que autoridades no topo da hierarquia judicial sentem pessoalmente as consequências de decisões controversas. A Lei Magnitsky demonstra que existe um limite para o que pode ser feito impunemente. Para o futuro da democracia brasileira, essa é uma lição crucial. Nenhuma autoridade está acima da lei internacional. O choro dos ministros, sejam lágrimas de orgulho ou de medo, serve como lembrete de que até os mais poderosos são humanos e sujeitos à prestação de contas. Então, pessoal, esse é meu ponto de vista aqui no Justiça Sem Toga. O choro no Supremo não é o fim dessa narrativa, é apenas mais um capítulo. E eu quero saber a sua opinião.
Você também acha que as lágrimas dos ministros são de medo das sanções e não de orgulho? Você acredita que o castelo deles está finalmente ruindo? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso, porque aqui no Justiça Sem Toga a gente não impõe opinião, a gente debate com argumentos. Se essa análise te ajudou a entender o que está acontecendo por trás do teatro, deixa o like e compartilhe esse vídeo. O Brasil inteiro precisa ver a verdade. E se você ainda não é inscrito no canal Justiça Sem Toga, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz análise política independente e descomplicada, sem medo de falar a verdade. A gente não tem patrão, não tem dono, a gente tem compromisso só com vocês e com a verdade.